Olá, boa noite, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Estamos aqui mais uma vez, nos reunindo para a gente continuar o nosso estudo. Agradeço a Deus por essa oportunidade, por nós estarmos aqui juntos mais uma vez, E hoje eu vim trazer a Epístola de Paulo a Filemon. Então, vamos aí nos colocar num lugar agradável, onde você possa estar tranquilo para ouvir essa mensagem que eu venho trazer, essa palavra amiga, quanto a Epístola de Paulo a Filemon. E eu gostaria muito que você se inscrevesse no canal, seja você um evangelizador, uma evangelizadora, tenha conhecimento da palavra. Quanto mais conhecemos, muito bom é para todos nós. A nossa jornada dentro do Evangelho deve permanecer firme, Por quê? Porque tudo quanto vem do Evangelho, é para a gente guardar, É um tesouro que a gente guarda, que a gente aprecia e que a gente tenta praticar, Vamos procurando praticar o que é correto dentro daquilo que está dito, A gente vai refletindo quanto os acontecimentos, que houve no passado, e vamos tomando posse para que a gente venha aumentar nossa fé, Que a gente venha crescer em fé. E aqui nós vamos então prestar atenção aqui quanto a isso, E eu gostaria que você se inscrevesse no canal, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Aperte na palavrinha que está escrito aí, inscrever-se. E também não esqueça de dar o seu like, Embora muitos se inscrevem, mas não dão like, não tem assim um pouco de consideração, As pessoas, muitos não têm consideração pelo que eu venho trazer aqui. Eu venho com o maior prazer trazer para vocês a palavra amiga, quanto ao estudo, Estamos findando a nossa Bíblia, o estudo da Bíblia. Olha, o pouquinho que falta, graças a Deus. E eu fico muito feliz por isso, porque o Senhor Jesus vê, o nosso querer de ter conhecimento, o nosso querer em aprender, Quanto mais nós lemos a Bíblia, vemos na Bíblia muitos exemplos de pessoas muitas pessoas da Bíblia que se perderam e muitos que avançaram, que ganharam, tiveram vitórias, Tiveram muitas vitórias devido à sua fé. Então é necessário ter conhecimento e aprender, Aprender mesmo, querer aprender a palavra de Deus, Você que tem interesse, se inscreva no canal, aperte aí na palavrinha inscrever, também no sininho e na palavrinha toda. Já estará escrita. É bem fácil e bem prático, não é mesmo? Então, vamos prestar atenção aqui no que eu venho trazer. Então, falando aqui da Epístola de Paulo a Filemon. Vamos entender primeiro quem foi Filemon, A importância desse personagem, Filemon foi um homem que ele era também muito temente a Deus e era amigo fiel de Paulo. Ele era um amigo muito fiel ao apóstolo Paulo. E então Paulo, com as suas epístolas, ele então começa a mandar, escrever suas epístolas dentro da cadeia onde ele estava preso, E nisso ele foi em Roma e tudo, e lá então ele diz que ele era prisioneiro de Jesus, de Cristo, não dos romanos que prendeu ele, Aqueles homens que prenderam ele. Ele fala que era prisioneiro de Jesus e fala com muita satisfação, Embora ele estava passando por um grande sacrifício dentro daquela prisão,
mas ele fala com satisfação como que aquilo ali para ele não fosse nada, né? Fosse assim, como se fosse um presente, né? Porque ali ele estava tendo a oportunidade também de levar o evangelho, de dar ensinamento para os amigos que estavam longe através das suas cartas. Então era necessário para ele transbordar dessa forma, né? Então ele transbordava, embora preso, o resultado para ele foi de grande valia, né? Porque ali ele conseguiu levar o evangelho também através das suas escritas para os amigos. E aí diz aqui no versículo de número 1, no prefácio, ele fala em sua carta assim, ó, começa assim, ó, Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, nosso cooperador. Então ele chama o amigo de cooperador, de um amigo cooperador, como foi Timóteo, Tito e todos o quanto ele vinha falando, né? Ele vem ressaltando, falando ali sobre, deixa eu arrumar essa câmera aqui um pouquinho, sobre os amigos, né? Sobre isso. E ele vai falar, então ele tem algumas coisas para falar, para incentivar, né, ali para que os amigos permanecessem na fé. E nesse caso aqui, ele diz assim no segundo versículo, e a nossa amada Áfia Arquipo, nosso camarada, e a igreja que está em tua casa. Nesse pequeno versículo aqui no segundo versículo, ele está falando aqui a nossa amada Áfia. Ele está falando, ele estava se referindo à esposa de Filemão, e o Arquipo, né? Arquipo era o filho de Áfia e Filemão, quando ele fala aqui. Então ele fala que a igreja está em sua casa, ou seja, os personagens que ali estavam eram a igreja, né? A esposa, o filho e Filemão eram a igreja. E ele diz assim, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Ele diz, estou sempre lembrando de você, da sua família, né? Então eu oro, né? Ele está falando que está sempre lembrando, então ele dá graças a Deus por estar ali falando, orando, né? Pelo amigo Filemão e toda a família dele nas orações, está sempre levando a família de Filemão nas orações dele. E ele diz também que, ouvindo do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e para com todos os santos. Então ele fala do amor, que ele sabe o quanto Filemão era um homem temente a Deus também, fiel a Deus, e toda a família dele que estava ali, todos eram muito tementes a Deus. Você está conseguindo entender o que eu estou falando? Tá fácil, né? Tá bem simples. E aí fala no versículo 6 assim, para que a comunicação da tua fé seja eficácia no conhecimento de todo o bem que em vós há por Jesus Cristo. Ele fala sobre, ele achou um meio de se comunicar com o amigo, para que o amigo não perdesse a fé, permanecesse firme no conhecimento do bem, que era o conhecimento da palavra de Jesus Cristo. E ele diz também assim, porque temos grande gozo e consolação do teu amor, porque por ti, ó irmão, as entranhas dos santos foram recriadas. Ele fala do amor de Cristo, que está guardada no coração de Filemão e da igreja em si, de todos ali, né? Foram recriadas para que eles não perdessem a fé. Por isso, ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, ele fala que todavia peço-te antes por amor, sendo eu tal como sou, Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Ele fala que todavia peço que antes por amor, né? Por amor, sendo eu
como sou, sendo ele um grande amigo, um amigo já de tempos, né? E que ele estava ali como prisioneiro de Jesus Cristo, não prisioneiro dos romanos, né, da época, que ele ficou preso lá, mas ele não se sentia preso porque os romanos o prenderam, mas ele tinha satisfação de estar ali mesmo naquela cadeia. Ele se sentia preso por Jesus Cristo. Ele dizia que estava preso em Jesus, né? Ele era prisioneiro de Jesus, porque ele criou nele, né? Ele teve essa como é que eu vou falar? Uma autodisciplina nele próprio, de que ele não estava ali preso por causa de qualquer coisa assim que ele tenha feito, mas pelo amor a Cristo, pelo Evangelho, né? Então ele era prisioneiro, era de Jesus Cristo e não dos romanos. E ele fala, né, que enquanto muitos ali achavam que estar na cadeia era vergonhoso, né? No caso, no cárcere, né? Eles falavam de cárcere, era vergonhoso para Paulo. Paulo não tinha vergonha, ele não se sentia envergonhado. Ele dizia que ele era preso do Senhor e preso da palavra de Jesus Cristo. É muito interessante, não é mesmo? E aí fala também, vamos aqui para outra página, ele diz, é bem rápido, é um capítulo só, né? Então é rápido. E ele fala sobre, ele intercede, né? Paulo intercede em favor de Onésio. Onésio foi um escravo de Filemon, que Filemon, ele era um homem que era temente a Deus, mas ele era dono de escravos, embora tivesse só um escravo. Então ele pedia, intercedia, né, por Filemon. Aí ele fala assim: peço-te por meu filho Onésio, que gerei nas minhas prisões, o qual noutro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil, eu tornei a enviar. E tu torna a recebê-lo como as minhas entranhas. Eu bem o quisera conservar comigo, para que por ti me servisses nas prisões do Evangelho. Mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre. Não já como servo antes, mas do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Então ele aqui nesse caso ele está fazendo mais fazendo uma pergunta em particular, né, para o amigo Filemon, né? Assim como na carne, como no Senhor. Então ele fala sobre o amado, né, o irmão, como irmão amado, particularmente dele, né? E quanto ao próprio Filemon, assim como na carne, né? Na carne como no Senhor. Então ele faz essa pergunta. E ele diz assim: pois se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. Então ele fala: se você me tem como amigo, como seu companheiro, então recebe-me, né? E se te fez algum dano ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Ele está falando sobre o Onésio, né? Que Onésio, para ele foi, embora ele estivesse lá na prisão, gerado na prisão, para ele foi útil, né? Foi útil e para que Filemon perdoasse, né, o que o Onésio poderia ter feito no caso, entre eles lá, né? E aí Paulo fala assim: eu, Paulo, de minha própria mão, escrevi, eu o pagarei, para não dizer que ainda mesmo a ti próprio, a mim te deves. Sim, e irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor.
recreia a minha entranhas no Senhor. Ele fala, eu orarei muito por ti, porque eu, como ele poderia pagar, né? Pelo que o próprio amigo, o Onésio, né, que foi um escravo, né, pudesse ter feito. Então ele disse que oraria por ele, que recreia minhas entranhas no Senhor. Aí ele fala que escrevi-te confiado na tua obediência, confiando na sua obediência. Desculpa, gente. Escreviste confiando na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que digo. E juntamente prepara-me também pousada, porque espero que pelas vossas orações vós eis de ser concedido. Saúdam-te Epáfras, meu companheiro de prisão por Cristo Jesus. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. E aí ele termina dizendo amém. Então, Arquipo foi filho de Filemão. E esse Onésio foi escravo de Filemão, que serviu, foi muito útil para Paulo. Então, Paulo, ele tinha um relacionamento fiel, né, com o amigo Filemão. Eles eram fiéis, eram amigos fiéis. Então, Paulo, ele fala com o Filemão sobre o conhecimento da vida, né, das coisas, da vida eterna. E aqui ele vem falando de uma forma bem sutil, né, bem sutil, de modo que o amigo, então, perdoasse o Onésio, né, o ter tido feito alguma coisa a ele. Aqui está bem simplificado, bem rápido, né? Então ele fala sobre a igreja. Ele fala, a igreja que está em tua casa, né? Quando ele fala, ele diz assim, graças dou, cadê? E a nossa amada Áfia e o Arquipo, nosso camarada, e a igreja que está em tua casa. Ele está falando aqui que a igreja primitiva, na época, né, a igreja primitiva, ela não dispunha, não tinha assim, conforto igual se tem hoje, né, nas igrejas aqui. Então, ele estava falando sobre a família de Filemão, que era a esposa e o filho, né? E hoje, que naquela época não tinha conforto nenhum, mas eles precisavam permanecer em fé, comungar, né? Comungar, né? Ou seja, falar dos seus pecados a Deus, né? Com toda a fé, né? E permanecer firme. Então, a esposa, o filho e Filemão eram a igreja santa da época que ele falava, né? E aí ele falava também que dentro da intimidade lá da família deles, cristã, né, da fé deles lá, deveria continuar tendo um ensinamento divino, ensinamento da palavra, do evangelho, para que Filemão não parasse de ensinar, de falar, né, dentro com a família sobre isso. Vocês entendem? Não deixassem de falar. E ele fala sobre amor e a fé, né? Então, Filemão, ele cria no Senhor Jesus, ele tinha muita fé em Jesus, ele tinha um amor muito grande com todos que estavam à sua volta. Filemão era um homem bom, né? Ele era um homem bom, temente a Deus e fiel ao amigo Paulo, como eu já falei. E ele fala também sobre a comunicação da fé, né, que tem que ser de grande eficácia, continuar permanecendo ali, falando da fé, né, participando das coisas de Deus, que Filemão continuasse falando sobre isso, né. Então, que era para ele fazer o quê? Compartilhar o amor de Cristo, compartilhar as alegrias, compartilhar tudo, né, com honestidade, com mansidão, né, mostrando as virtudes, né, que aquela família tinha, família de Filemão.
ele fala sobre isso. E quando ele fala sobre as entranhas dos santos foram recriadas, ele está falando do profundo afeto, de Filemon com a família, né, com a sua família. Ele tinha afeto pelaquela família. E Filemon tinha que ter também afeto pela sua própria família, né? Amar a sua família, ter uma conduta fiel, uma conduta zelosa, cuidar da família, né? Então ele falava sobre isso. E Paulo, ele pedia isso para que ele continuasse. E ele pediu sobre... ele falou também sobre o Onésio, né? Que era um escravo, né? O Onésio era um escravo, como eu já falei. E ele havia fugido depois de ter roubado lá o amigo, o Filemon, né? Mas Paulo pedia a Filemon que o perdoasse, que o redimisse, né? Então, a gente vê aqui na história, né, quanto foi importante as palavras de Paulo a Filemon também, né? E ele fala como foi útil, né, ele falar sobre o grego Onésio, né, que Onésio era um grego, era um escravo grego. E ele foi muito útil, né, na época lá para eles, foi muito útil, tanto para Filemon como para que perdoasse, para que o Filemon perdoasse a Onésio, né? Porque se ele era um homem que realmente era nascido de Deus, ele deveria, quando uma pessoa é nascida de Deus, ela se transforma, né? Há uma transformação nessa pessoa. Então ele era um homem já transformado e ele falando que Onésio, né, o escravo, já era um homem transformado, e para que o Filemon pudesse perdoá-lo. Fala muito sobre a valorização do perdão, né? A valorização de um filho que é justificado, né? Que se justifica pelos seus erros, né? Ele pede perdão aos seus erros para que ele possa herdar a salvação. Então ele fala sobre isso, para que houvesse, para que ele pudesse receber, né, a Filemon perdoando, Filemon não, a Onésio perdoando, né, para que Filemon perdoasse Onésio. Fala muito sobre isso, sobre que deveria haver muita fé, né, haver fé e obediência, né, e que pudesse se redimir, né, perdoar, né. Fala-se muito sobre o compartilhamento da fé e do perdão, né. Só que o modo de Paulo escrever a carta, para ele já foi bem mais, foi uma troca muito, assim, satisfatória, porque Filemon conseguiu compreender o que Paulo estava falando para ele sobre a fé e sobre perdoar. Então era importante expressar a fé, é importante expressar o perdão e a gratidão pelo que a pessoa foi naquela época, né? No caso aqui, quanto a Onésio, que era o escravo, né? E aí ele fala que para que ele pudesse colocar tudo na conta dele, olha, bota tudo na minha conta, perdoa Onésio, né? Não desconte, não faça coisas que venham tirar o coração, né? O coração de Deus, né? O coração misericordioso que viesse fazer com que ele não agisse com misericórdia, invalidando tudo quanto ele aprendeu, né? Tudo quanto ele aprendeu da palavra de Deus, como ele sendo um homem temente a Deus, né? E Filemon era um homem muito temente a Deus também, né? Então, e Paulo fala sobre isso com ele, para que ele não invalidasse tudo que ele aprendeu, né? As coisas que ele guardava consigo, por ser um homem
temente a Deus e obediente a Deus, você entende? E aí ele fala que no finalzinho ele dá graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, seja com o vosso espírito. Então ele fala que Paulo só fez falou essas coisas para ele porque ele sabia do caráter e da fé de Filemão, né? Ele sabia como Filemão era, ele conhecia muito bem o amigo, eles eram fiéis um ao outro. Então aqui o apóstolo Paulo estava certo de que Onésio receberia o tratamento gentil e bondoso da parte da casa de Filemão, né? Onésio voltaria e receberia o tratamento muito gentil e bondoso lá de Filemão, de onde ele havia fugido, que ele tinha fugido da casa de Filemão, né? Ele era escravo de Filemão, né? E além disso ele fala da família que faria tratasse, né? Com toda honra, com toda dignidade, e permanecesse em Deus com um espírito bom, né? Que pudesse derramar desse fruto, ou melhor, pudesse oferecer a outra face, né? É como se bateu numa face, oferece a outra, né? Então ele estava falando mais ou menos isso, para que, mais ou menos não, estava falando isso, né? Que para que ele perdoasse, tivesse a capacidade de perdoar, de compreender, de amar, né? Ao próximo, confiando novamente naquilo, nesse personagem que foi o Onésio, você entende? Tá bem interessante. Então, qual é o destaque? O que a gente aprende aqui nessa carta de Paulo a Filemão? A gente aprende que o destaque aqui, a importância aqui é o amor e o perdão, né? Que é a fé que leva ao perdão e o amor, né? Então, isso é importante. O destaque aqui nessa carta de Paulo quanto a Filemão foi justamente sobre isso. A fé, o amor e o perdão. Tá certo? Então, hoje nós terminamos aqui quanto a epístola de Paulo a Filemão, ao amigo Filemão, que era muito fiel a eles. Eles eram muito fiéis, eram homens tementes. Filemão era um homem temente a Deus também, como Paulo. E amanhã eu volto com vocês falando da epístola do apóstolo Paulo aos Hebreus, né? Nós vamos falar sobre os propósitos, nós vamos falar sobre o que realmente Paulo queria falar quanto para os Hebreus, né? Que tinha ali de importante, né? Qual era o foco, né? O foco, lógico, sabemos que o maior foco está na importância da palavra de Jesus Cristo, né? Mas qual é a lição que nós tomamos aqui quanto a essa carta também dos Hebreus, que o apóstolo Paulo escreve para os Hebreus, tá certo? Eu poderia até ler mais aqui para vocês, mas nós temos pouco tempo aqui, né? Não podemos ficar muito tempo aqui. Então, eu espero que você tenha gostado, tenha compreendido e que você continue aqui comigo aprendendo, né? Quanto mais nós aprendemos, quanto mais nós adquirimos conhecimento, mais a gente junta no nosso coração tesouros bons, coisas que vêm do céu, né? Que faz a gente refletir no amor de Cristo, né? Refletir nesse amor incondicional que foi o amor de Jesus Cristo, né? A palavra, a Bíblia, a palavra de Deus, né? A Bíblia, que é a boca de Jesus, é a voz de Jesus, ela nos traz aqui muitos pontos sinópticos, né? Muitas coisas que são importantes, né? Mas o foco é Jesus, né? A gente vem falando desde lá do início sobre a ressurreição de Cristo, né? E assim sucessivamente até a gente chegar aqui nos Hebreus, nas cartas de Paulo aos Hebreus, né?
A carta de Paulo, a história de Paulo, né, falando sobre os hebreus, é um pouco mais extensa. Nós temos aqui, deixa eu ver vai até quantos capítulos. Eu vou ter que ler ainda, que eu não li ainda, eu vou ler, tomar conhecimento da palavra, para poder trazer aqui para vocês, né? Viu? Aquilo que eu aprendi para trazer para vocês. Bom, vai até o capítulo de número 3, né? Que fala sobre vários deveres, né? Sobre vários deveres que os hebreus e todos deveriam ter na época, tá certo? E depois disso aí, então, a gente vai vir com Tiago. Vamos então falar sobre sobre o assunto, né, da carta, né, também a Tiago. Eita, meu Deus, eu não consigo abrir a Bíblia. A folhinha tão fininha, mas tão fininha que eu não consigo abrir. Aí nós vamos falar então sobre essa epístola também, que foi para Tiago, epístola universal, né, para Tiago, tá certo? E assim sucessivamente, daqui a pouco estamos em Apocalipse, terminando a nossa Bíblia, o nosso assunto, né, da palavra do Senhor, e vamos iniciar lá, conforme eu falei para vocês, eu vou vir com alguns versículos, e ali a gente vai tomando conhecimento daquele versículo e vamos desenvolvendo quanto ao versículo, para que a gente venha verdadeiramente estabelecer em nós valores, né, valores importantes da palavra de Jesus Cristo, que está aqui, tá bom? Palavra do Evangelho. Então, que todos vocês sejam muito abençoados, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um de vocês, que guardem vocês, né? Que nos guardem, na verdade, e que Ele possa nos trazer a paz, tá bom? Que a graça do Senhor Jesus esteja com todos nós. Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Tchau.